presidente da República, Daniel Chapo, reuniu-se este domingo com o ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane, que lidera as maiores manifestações pós-eleitorais desde outubro passado em Moçambique. Segundo uma publicação da Presidência da República, o teor da reunião não foi revelado, mas o chefe de Estado, Daniel Chapo, fez uma publicação numa das plataformas digitais, reforçando a importância do diálogo como prioridade para o país. Falando esta segunda-feira em exclusivo à TV Focus, o provedor de justiça Isaac Chand acredita que com este encontro o país poderá viver dias melhores de tranquilidade e paz nacional. Eu olhei, vi este diálogo entre a Sua Excelência o Presidente da República e o Engenheiro Venâncio Mondlane como um importante passo para a restauração da paz social e nós precisamos disso. Creio que não há problemas que não se possam resolver através do diálogo. Aliás, nós acabamos com a Guerra Civil a 92 nesse país, optamos pela democracia multipartidária e para isso nós temos que aprender a convivermos com as nossas diferenças. Nós somos um país com uma diversidade de opiniões, temos não sei quantos partidos, então não podemos esperar que todos tenhamos o mesmo pensamento sobre as mesmas realidades. O que nos pode ajudar a criar consensos, que sejam políticos, sociais e outros, é o diálogo. Então, eu vi esta iniciativa de Sua Excelência o Presidente da República, do Engenheiro Venâncio, com muita esperança de que dias melhores virão. Porque o diálogo é a chave para encontrarmos soluções para tudo o que sejam problemas entre os moçambicanos. Já o bispo emérito da Diocese dos Libombos da Igreja Anglicana, Dom Dinis Sengolane, entende que foi o passo correto dado para uma estabilidade política nacional e espera que saiam bons resultados nos próximos dias para o bem do povo moçambicano. É muito bom saber que isso aconteceu. Essa era a nossa oração e nossa esperança. Portanto, continuamos esperando que realmente saiam bons resultados. É falando que a gente se entende. Depende como falaram, mas certamente foi o passo correto. É esse passo que nos levará a uma estabilidade política. O encontro entre as duas figuras acontece menos de um mês depois do Presidente da República ter assinado o compromisso político para um diálogo nacional inclusivo com 9 formações políticas que participaram nas sessões de diálogo até então realizadas. Este compromisso visa estabelecer princípios e diretrizes para um diálogo nacional inclusivo, abordando questões essenciais como a revisão constitucional e a governação. Paz à vista em Moçambique é o sentimento de moçambicanos de vários estratos sociais manifestados depois do encontro deste domingo à noite entre o Presidente da República, Daniel Chapo, e o ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane. Na cidade da Beira, o sentimento é quase o mesmo. Representa um vislumbre de uma esperança depois de um período de incertezas, depois das manifestações pós-eleitorais, considera o analista sociólogo Anastácio Tijó. Nós sabemos que este encontro era um encontro que todo moçambicano esperava, primeiro ponto. E ver isto acontecer, acredito que transmite o sinal da pacificação de Moçambique. Porque como eu tenho defendido e tenho dito que Moçambique é de todos. Venâncio faz parte deste país. Venâncio é um ator importante neste processo de pacificação em Moçambique. Isto já ficou claro. Agora, este encontro, o que se deve esperar para os próximos dias? Esta questão de esperança. Esperança no sentido de que a pessoa que estava a dar falta neste processo de negociação agora já está dentro. O analista político Pedrito Cambrão destaca que, embora que a reunião havida entre as duas partes não seja suficiente para pôr fim às manifestações, ela pode contribuir para atenuar os ânimos na sociedade. As manifestações são um direito plasmado, o que eu acho que pode ser sinal de amainar as manifestações violentas. Mas isto não basta esse encontro. É preciso sim que nós saibamos até o que se tratou, acho que há tempo para isso. É preciso que as pessoas que fazem parte deste diálogo sejam verdadeiras,
porta-vozes daqueles que não têm voz nem vez e sejam pessoas que se guiam por passividade, passivismo, coesão, justiça social e harmonia social. Já basta, devemos aprender dos erros do passado. Devíamos ter aprendido da guerra fratricida, a guerra de 16 anos, não aprendemos. Devíamos ter aprendido das guerras intermitentes, não aprendemos, mas oxalá que tenhamos aprendido dessas manifestações violentas que ceifaram muitas vidas, destruíram infraestruturas sociais, privadas e públicas. Os religiosos, através da representação da comunidade de Santo Egídio, Nelson Moda, enfatizam a importância dos moçambicanos apoiarem a iniciativa de ambos os lados, afastando comentários prejudiciais que possam comprometer o processo de reconciliação nacional. Nós acreditamos que aquilo que nos parece fraco, portanto, o encontro, o diálogo, é ali onde está a força da paz. E é preciso que nós todos apoiemos isto, não se pode minimizar este encontro. Este encontro é fundamental, pode ser o princípio de uma nova aurora para Moçambique, pode ser o princípio de momentos de paz, de reconciliação e, sobretudo, de mudança radical para o bem, para o nosso país. Portanto, é preciso que todos nós apoiemos e abandonemos comentários nocivos, esforços nocivos à paz, esforços nocivos ao encontro e à reconciliação. A paz e a estabilidade são pressupostos fundamentais para o desenvolvimento social e econômico do país. O presidente da República, Daniel Chapo, comprometeu-se desde que tomou posse como chefe de Estado priorizar o diálogo com todos os estratos sociais para a manutenção da paz em Moçambique. A luta continua! A luta continua! Este é o grito de mais de 100 trabalhadores da empresa Cimentos da Beira que desde outubro do ano 2024 clamam por justiça. Tudo por conta do desaparecimento de cerca de 7 milhões de meticais a quando da gestão de um administrador de insolvência indicado pelo tribunal. No entanto, hoje assistimos o tribunal um julgamento e nós percebemos que daquilo que se disse, o Dr. Ivan Pontavida aceitou que recebeu um dinheiro, não exatamente especificado ou declarado pelo antigo administrador de insolvência. Portanto, ele aceitou que recebeu 4 milhões 400 alguma coisa e por sinal disse que vai devolver aos trabalhadores. A situação mergulhou a empresa numa crise profunda, cujos trabalhadores já contabilizam 3 meses sem salário e um futuro incerto, apesar de ter retomado as atividades há 2 semanas, depois de 4 meses paralisados e com as contas congeladas por decisão do tribunal, falam da empresa estar a enfrentar sérios problemas financeiros. Então pedimos a este tribunal que emita o ofício ou o documento para que as contas sejam desbloqueadas, porque foi este tribunal que bloqueou as contas. Então, chegamos à conclusão que é por conta deste tribunal que até hoje estamos como estamos, sem salários, sem estar a produzir e tudo mais. Depois de 2 horas de audiência, Aníbal Ketan, ex-administrador de insolvência, quando interpelado pela nossa equipa de reportagem, este negou pronunciar-se sobre o seu envolvimento no desaparecimento dos 7 milhões de meticais da empresa Cimentos da Beira. Infelizmente, não se investiga, primeiro prende-se, depois investiga-se. Acabei sendo guardado por algum tempo na cadeia central por crimes que o mesmo tribunal veio a confirmar que eu não cometi. Infelizmente, pelo menos isso eu poderia dizer, porque é uma coisa que já aconteceu e pronto, acredito. Guardado significa foi detido? Fui detido, sim. Mais ou menos 5 dias. Segundo as nossas fontes, Aníbal Ketan também abriu uma queixa contra Ivan Pontavida, das quais não fomos revelados as razões, mas o mesmo fala de ter recebido por prestação de serviços um valor de mais de 4 milhões de meticais através de uma empresa chamada CNG, da qual não detalhou os trabalhos prestados. Não, recebi um valor específico por força de um contrato de prestação de serviços que eu tenho com uma empresa a qual represento. Até que tentamos insistir no entendimento do seu envolvimento, mas fomos respondidos com ameaças. Não ponho o meu nome como réu, eu não sou réu, eu sou requerido. A televisão que puser o meu nome réu, eu vou processar. Mas eu perguntei uma coisa. Não, é só uma parte. Dizia assim, sim. Eu presto serviços. Sim, é isto? Sim, sim. Sim, então, a pergunta não, estou só a chamar uma parte. Por que foi chamado o tribunal? Sim, por causa de uma providência cautelar de um antigo administrador. Sim. Sim, não porque a Cimentos da Beira me demandou.
mas porque existe uma ação civil que está a correr termos aqui. E eu estou a responder. O tribunal solicitou, neste caso. É um processo de partes. Refira-se que das nomeações dos administradores de insolvências feitas pelo Tribunal através do processo 02/SC/2024 insolvência, constam os nomes de Anabela Lemos, que durou menos de 2 meses e foi afastada da direção por conta de algumas irregularidades. Em substituição, o Tribunal nomeou Aníbal Ketan, também como administrador de insolvência, sendo que este último foi contestado pelos trabalhadores e afastado pelo Tribunal devido à falta de transparência na gestão, que culminou com o desaparecimento de mais de 7 milhões de meticais produzidos pela empresa Cimentos da Beira no mês de dezembro de 2024. A desnutrição crônica entre crianças menores de 5 anos continua a ser uma preocupação nacional urgente. O problema que resulta da falta de alimentos adequados retarda o desenvolvimento e aumenta a mortalidade infantil. As crianças que vivem em áreas rurais sofrem mais de desnutrição crônica em níveis mais altos em relação àquelas que vivem em áreas urbanas em níveis classificados como médios. As províncias da Zona Centro e Norte mostram prevalências em níveis muito altos, sendo a província de Nampula a que tem a situação mais grave. Segundo a diretora nacional da World Vision, uma organização não governamental de ajuda humanitária dedicada ao trabalho com crianças, Maria Carolina da Silva, cerca de 6,6% de crianças morrem antes de completar 5 anos de idade em Moçambique. 7% das crianças menores de 5 anos sofrem de desnutrição crônica em Moçambique. As implicações, as repercussões são devastadoras para essas meninas e meninos, para as suas famílias, para as suas comunidades e para Moçambique, face ao impacto que a deficiência de micronutrientes tem no desenvolvimento cognitivo e físico da criança. Ainda segundo a mesma fonte, em Moçambique, 3,8% das crianças abaixo dos 5 anos de idade sofrem de desnutrição aguda. E 6,6% das crianças morrem antes de completar 5 anos, refletindo em parte a combinação fatal de nutrição inadequada e ambientes insalubres. Por sua vez, a antiga ministra da Saúde, Nazira Abdullah, em representação do Conselho Executivo Provincial, reafirma o compromisso de melhorar os serviços de saúde e nutrição a nível distrital e comunitário através de várias ações para reduzir a desnutrição infantil no país. Reafirmarmos o nosso compromisso coletivo de, primeiro, a nível do setor da saúde, aumentarmos o nível de utilização e melhorar a qualidade dos serviços de saúde e nutrição ao nível distrital e comunitário, através de várias ações, como cobrir 55% das crianças com o pacote de intervenções de nutrição, reduzirmos a percentagem de gravidez precoce em raparigas e adolescentes dos 15 aos 19 anos de 36% para 31% em 2030. Segundo, no setor da agricultura, ambiente e pescas, implementarmos a abordagem de agricultura sensível à nutrição, promovermos feiras no mercado local com o propósito de massificarmos a ligação entre os vendedores e compradores, sobretudo os grossistas. Estas informações foram partilhadas esta segunda-feira em Maputo durante o lançamento da campanha denominada Já Chega, visando trazer novas narrativas de combate à desnutrição infantil em Moçambique. A Seleção Nacional de Futebol Os Mambas efetuou esta segunda-feira o último treino antes do aguardado duelo e pela liderança do Grupo G de qualificação ao Mundial de Futebol de 2026. E Klaus Bauk, que falou em nome do coletivo, reconhecendo o favoritismo que o adversário puxa para si nesta partida, diz que o conjunto vai lutar de igual para igual, pois são 11 contra 11 em campo. O grupo está confiante. Não será um jogo fácil, será um jogo difícil, mas a gente está aqui para fazer o nosso futebol e sair daqui com os 3 pontos. Hoje em dia não são as camisolas que jogam, mas sim lá dentro do campo é que vai se jogar, porque são 11 contra 11. No futebol já não existe seleção grande, não existe uma equipa grande. Somos homens, eles também são homens. E vamos dentro do campo a demonstrar o nosso futebol e jogar de pé para pé.
Esta é uma seleção forte, eles são fortes, mas e vamos para lá para jogar de igual para igual. Não vamos defender, não vamos baixar as linhas. Se for para pressionar, vamos pressionar. Se for para baixar, vamos baixar. Se for para gerir, vamos gerir. Se for para sair para cima deles, a gente vai para cima deles. Skinny Conde, selecionador nacional que mantém a sua velha máxima. Se não dá para ganhar, também não vai dar para perder. E fala de um jogo com muitas dificuldades. A equipa vai explorar os pontos fracos do adversário. Pois o mais importante é pontuar. Preparados para este grande desafio, sabemos perfeitamente das dificuldades que nós iremos encontrar, porque a Argélia é uma grande seleção, é a seleção candidata ao primeiro lugar deste grupo, desde o início disse isso, mas a qualificação só termina no fim e hoje, felizmente, as camisolas não ganham jogos, é preciso que de facto esta superioridade da Argélia seja transparecida dentro das 4 linhas. Sabemos perfeitamente da grandiosidade desta seleção, mas como todas as seleções, todas as equipas têm sempre partes fortes e as partes fracas. Nós vamos analisar com muito cuidado para que de facto possamos também ferir esta seleção argelina. A Argélia é uma seleção fortíssima, com belíssimos jogadores, muito experientes, jogando no seu reduto. A Argélia sabe perfeitamente que jogando aqui em Argel não tem a força que tem numa outra província, que onde vocês jogam e que são muito mais acérrimos, são muito mais pressionantes. Já estamos dentro deste pressuposto e vamos trabalhar com tranquilidade para podermos fazer um bom jogo, divertirmos. Depois, no fim, vamos ver quem é que ganha e o resultado que nós pretendemos é pontuar para que continuemos a sonhar com o nosso principal objetivo. A equipa está preparada para várias situações. Obviamente que temos que ser humildes e saber perfeitamente que estamos a jogar fora, estamos a jogar diante de uma grande seleção africana e que temos que ter cautelas, e caldos de galinha não fazem mal a ninguém, mas vamos jogar num bloco inicialmente médio para depois ver o que é que o jogo irá ditar, se vai nos obrigar a pressionar ou se vai nos obrigar também a baixar. Depende, se nós começarmos a ganhar, mantivemos, se eles começarem a ficar nervosos, se nós tivermos maior caudal ofensivo, mais bola, tudo isso estão trabalhadas todas essas nuances para que de facto nós possamos fazer aqui um bom resultado. A Argélia, Moçambique está agendado e para a noite desta terça-feira às 23 horas de Moçambique. A Seleção Nacional de Futebol, os Mambas, defronta esta terça-feira, a partir das 23 horas, em Argélia, a sua congênere local, em jogo a contar para a 6ª jornada do Grupo G de qualificação ao Campeonato do Mundo, que terá lugar no próximo ano nos Estados Unidos da América, México e Canadá. A partida, que acontece depois de uma vitória moralizadora frente à Uganda por 3-1, eleva a expectativa dos adeptos, jornalistas e dirigentes desportivos ouvidos pela TV Focus nas vésperas da partida. Teremos 2 seleções a discutirem o topo do grupo, a liderança isolada do grupo. Então, se calhar, se falarmos depois do jogo da 5ª jornada, aí faríamos uma construção mais próxima, ou teríamos uma imagem mais próxima daquilo que vai ser o jogo Moçambique-Argélia do dia 25 de março. Pedro Tiago, também jornalista desportivo, apesar de reconhecer o favoritismo da Argélia por jogar em casa, espera uma vitória dos Mambas dado ao bom momento de forma neste momento. A seleção hoje em dia tem condições para jogar em qualquer nível, em qualquer patamar. É preciso perceber que a Argélia respeita muito Moçambique. No jogo em que a Argélia fez aqui no Estádio Nacional do Zimpeto, Moçambique só não ganhou por mera infelicidade. Dominou completamente o jogo, teve muitas oportunidades para marcar, não marcou por mera infelicidade. Então a Argélia já leva esta imagem de uma seleção moçambicana muito forte quando joga
em casa e sobretudo quando joga fora. Então não é tarefa fácil para a Argélia. Mas os adeptos estão mais otimistas ao afirmar que os Mambas irão vencer por uma boa margem de golos. Mamba vai ganhar. Por quantos golos? 2-0. A minha expectativa é que o gol tem que ganharmos. Por quantos golos? Primeiro 2-0. A minha promessa é isso, 2-0. Temos que ganhar, temos direito de ganhar. Apoio muito para ganharmos, né? Por quantos golos? Não percebi? Por quantos golos? Tem que ser 3, mesmo ser 3, 4, é suficiente. O secretário-geral da Federação Moçambicana de Futebol, Hilário Madeira, diz que, apesar do jogo estar marcado para as 23 horas, não põe em causa as inspirações do combinado nacional. Voltar um pouco atrás, a maior parte deles estiveram no CAN interno e alguns, acho que também quase todos estiveram no CAN. E temos realizado jogos à noite nas afrotaças, assim como nos outros jogos da seleção. Eu acho que esse não será a justificação à hora do jogo, porque os nossos jogadores são profissionais, vamos considerar que todos eles já sabem o que esperar. Então eu acho que os jogadores estarão em condições de realizar esses 2 jogos a essas horas. Uma vitória dos Mambas diante da Argélia, para além de garantir a liderança, pode abrir uma boa perspectiva para o combinado nacional se qualificar pela primeira vez para o Mundial de Futebol. Moçambique defronta a Argélia nesta terça-feira em mais uma partida rumo ao Mundial de Futebol de 2026. A expectativa entre os desportistas da cidade da Beira é alta em relação à vitória dos Mambas, motivada pelos resultados bem conseguidos nos últimos jogos, embora reconheçam que será um jogo desafiador. É uma boa expectativa, primeiro porque o combinado nacional está moralizado, depois daquela vitória que tivemos fora de casa, de alguma forma um jogo a receber, mas fizemos fora de casa, sem aquele calor da seleção, aquele calor que é habitual no Enze. Eu acho que tem alguma chance, mas deixe-me dizer que é um jogo extremamente difícil. Vai ser um jogo extremamente difícil porque, se formos a olhar, a Argélia está mesmo com mais possibilidades em relação a nós, e porque nós já perdemos o jogo de primeira mão com eles, o que significa que nós temos que ganhar e não aceitar perder mais nenhum jogo. Os nossos interlocutores defendem uma abordagem técnica e tática diferente em relação ao último jogo, pois o adversário também é diferente. Significa que a exibição de Moçambique foi boa. Então, por ser um jogo que repercutiu muito ao nível mundial, então pode ser que a Argélia leve esse jogo como objeto de estudo, como um jogo que, se calhar, pode ser um jogo que o adversário queira levar isso como sendo, portanto, um pontapé de saída para a organização do seu jogo. Então é importante que Chiquinho Conde mude a estratégia de jogo, porque esse jogo dentro do Uganda foi extremamente estudado de uma forma minuciosa pelo adversário. Aqui, Chiquinho Conde precisa mudar a estratégia de jogo para contrariar a Argélia, porque é uma seleção muito forte e é um cliente assíduo nesse tipo de campeonatos mundiais, nesse tipo de campanhas, tem sido um cliente muito assíduo. Então é preciso que Moçambique aqui entre com uma estratégia de jogo de forma diferenciada. A entrada desta jornada, Moçambique e Argélia partilham liderança do grupo GEG com 12 pontos. Refira-se que, à primeira volta, em novembro de 2023, os Mambas perderam no Zimpeto por 2-0. Fazer as coisas com a cabeça é o título de mais uma obra do escritor e professor universitário Elísio Macamo, lançado na semana finda na cidade de Maputo. O escritor e sociólogo que analisa a atualidade social e política moçambicana aborda as manifestações pós-eleitoral, considerando que nenhuma causa pode ser nobre se para sua materialização tiver que violar direitos dos outros. Este livro tem o título Fazer as Coisas com a Cabeça, e a ideia que está por detrás disso aí é destacar a importância que o mundo que nós construímos dentro da nossa cabeça tem para a nossa capacidade não só de aprender o verdadeiro mundo, o mundo real, né, a natureza, mas também a nossa capacidade de moldar o mundo de acordo com aquilo que a gente pensa.
E o ponto essencial do livro, tanto que serve de fio condutor em todo o livro, é esta ideia de que há uma diferença muito grande entre opinião e conhecimento, né? Porque muitas vezes eu tenho receio de que as pessoas não tenham consciência dessa distinção, opinião e conhecimento. Na ocasião, Elísio Macamo explicou que há muita gente que pensa que o bem-estar numa sociedade democrática decorre apenas da aprovação de uma Constituição. Eu discuto várias estratégias que as pessoas podem utilizar para passar do estágio da opinião para o estágio do conhecimento e para poderem reconhecer onde é que se estão a pronunciar com base apenas nos méritos da opinião e não nos méritos do conhecimento. No entendimento de Macamo, uma sociedade morre quando se preocupa em debater os métodos das questões. Fazer as coisas com a cabeça foi ditado pela Ethel Publishing e a cerimônia do seu lançamento contou com a presença de várias figuras públicas, desde a academia à política.